A Hiro Marakawa tem uma arte extremamente identificável, além de ser uma exímia artista. E hoje nós vamos desbravar as habilidades dessa grande autora e como podemos aprender essas técnicas que a tornaram uma das melhores mangakas de todos os tempos. Talvez eu tenha exagerado nessa parte, mas você entendeu. Vamos fazer o bagulhozinho pra ela aí. A composição é um dos fundamentos mais complicados de se aprender. Imagina dominar, tá ligado? E o motivo disso é pela falta de informações que se tem. Experimenta pesquisar no YouTube ou Google, ou até mesmo falar com desenhistas profissionais. Você vai ver que as informações são muito poucas, são muito escassas. Então, o que bolhunfas é composição? Falando da forma mais simples e genérica possível, fazer composição é organizar os elementos do desenho. Ou seja, se eu quiser que você tenha uma certa emoção ao ver a minha arte, eu preciso saber composição. Até porque composição está em tudo. Eu consigo fazer você olhar primeiro para um determinado ponto, sentir alegria, ou vazio existencial, tá ligado? Pensar tipo, pô, mano, por que eu falei isso na quinta série, tá ligado? Fazer, sei lá, você pensar alguma coisa ou raciocinar do jeito que eu quero. E a autora de Fullmetal Alchemist domina tudo isso de forma primorosa. Olha só pra você ver aqui a capa do capítulo 10, ao qual faz com que nós olhemos diretamente pro Edward. E o motivo disso é que, enquanto a maioria dos personagens e do cenário está em tons claros, o Edward está em tons escuros. A sua jaqueta está com retículo e a sua roupa de baixo é preta. Tudo isso comunica e chama a atenção dos nossos olhos para o Edward. Na composição, isso se chama ponto focal. E também tem essa coisa de usar um preto, esse bagulho assim. Além de chamar também ponto focal, que o Edward é essa figura de ponto focal. O branco e o preto se chamam espaço positivo e espaço negativo. Eu tô tirando isso da fundo da memória agora, assim, de última hora, porque eu não coloquei isso no roteiro. Mas o ponto focal é o Edward. É o objeto em si que a autora quer que a gente preste atenção, é o Edward. E para isso ela usa o espaço positivo e espaço negativo. Basicamente, espaço positivo é o desenho, espaço negativo não tem nada desenhado, tá ligado? Mas também pode usar isso como cor escura e cor clara. E o ponto focal, né, é quando colocamos algo na imagem que guia os olhos da pessoa para um ponto específico, entendeu? A pessoa que, né, vai estar vendo a imagem ali, vai estar vendo o desenho, a ilustração, ela vai olhar diretamente ali e você colocou aquele pontinho ou aquele desenho, sei lá, um detalhe, alguma coisa ali, de forma estratégica, mandando a visão da pessoa para lá. Uma forma legal de você estudar isso é pegar personagens RUG 34 da internet. Isso aí mesmo. Isso que você está pensando. E fazer com que os nossos olhos vejam primeiro, sei lá, o braço, alguma parte aleatória da personagem, tá ligado? E você pode fazer isso deixando o desenho todo branco, escurecendo determinada parte, ou o contrário também, que dá certinho. Tipo, você deixa o desenho todo escuro e deixa branco uma parte, algum bagulhozinho assim. Muito mangaka usa isso, tá? Então essa é uma dica muito legal para você desenhar um mangá e tudo. Eu vou deixar umas imagens aí. Ainda em composição, podemos falar sobre a autora encher os seus desenhos de personagens e tudo ficar harmônico e muito legal. E assim, não se tem uma regra sobre como fazer isso, mas podemos citar algumas coisas que, né, se parecem ali, tipo, tá ligado? E se repetem, né? Se repetem em várias ilustrações. Uma das coisas que a gente pode citar é uma ótima utilização do preto e do branco, né? Como eu falei anteriormente, você consegue, através da manipulação do preto e do branco, guiar os olhos do leitor, por assim dizer, né? Mas também você pode usar o preto e o branco e seus derivados tons e subtons para equilibrar a imagem. E isso entra em composição também. Por exemplo, se eu for fazer uma ilustração em pleno meio-dia e eu deixo a pintura mais preta que os painéis de Berserk, não dá porque, tipo, tá ligado? Não combina com o tema e tudo. Berserk é um anime mais pesado, mais escuro, mais cheio assim. E uma pintura de, sei lá, de meio-dia é mais claro. Então, assim, isso vai não combinar com o tema, vai dificultar o entendimento da imagem. Só que se eu coloco a imagem toda branca, tipo, estourando branco, também dificulta a visualização, além de dar uma canseira nas vistas da pessoa que for ver o desenho. O ideal
é você controlar os tons do desenho, conseguindo fazer sombras no desenho que vão dar uma noção de profundidade legal, mas também colocar brilhos, né, tipo branco e tudo, bem em algumas partes bem colocadas, colocar diferentes tons de cinzas com retículas também você pode usar nas roupas e peles dos personagens. E você também pode deixar coisas longe, mais escuras e com menos detalhes. Outra coisa que pode te ajudar a desenhar vários personagens, deixando tudo harmônico, é colocar funções e dar uma caprichada no cenário. E sim, isso não é uma regra, tá? É só uma coisa que se repete um pouquinho, mas não é uma regra. Até porque nós encontramos composições cheias de personagens sem os personagens fazerem nada, tipo assim, eles só estão parados assim, não estão trabalhando, fazendo nada. E sem cenários também, cenários geralmente brancos assim, sem detalhes. Como também nós encontramos péssimas composições com os personagens tendo várias funções, ou seja, tipo assim, o cara tá trabalhando, tá, sei lá, fumando, algum bagulho assim, mas se você conseguir, tá ligado? Colocar uns 3 vivendo a vida ali de boa, tá ligado? Trabalhando ou comprando alguma coisa, com cenários que vão dar uma imersão para quem está vendo a arte, e com isso tudo dando um foco no seu objeto de foco, né? Realmente as coisas que fazem diferença na hora de uma boa composição. Essas coisas são coisas que se repetem e fazem uma grande diferença, mas como eu falei, não é regra, então você pode quebrar ela também. Isso aí vai depender da sua habilidade em fazer uma composição. E para finalizar, né, criação de traço e personagens únicos e carismáticos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, onde eu dou dicas de como criar um traço e personagens únicos. E uma coisa que a Hiruma Arakawa tem é um traço único. E muitos, mas muitos personagens únicos e carismáticos. Mas como ela faz isso? Simples. Da forma mais simples de se criar um personagem. Você pega uma característica de personalidade, ou história, ou poder e a exagera no máximo. Por exemplo, o Armstrong. O poder dele é lançar pedra e criar espinhos. Ou seja, é um poder bruto, né? E combina perfeitamente com quem ele é. Um cara alto, grande, forte e calvo. Que diz as boas línguas, que é o que dá mais força para ele. Percebe como que a aparência do Armstrong comunica força? E é o que o poder dele é. O próprio Edward é um gênio da alquimia. E a aparência dele comunica isso perfeitamente. Ele é pequeno, o que basicamente é a definição de gênio. É uma pessoa que, mesmo nova naquilo que está fazendo, ela faz com uma certa excelência, né? E ele simplesmente faz alquimia sem o selo, além dele ser bem esquentado em relação à sua altura e alquimia, mostrando pra gente que realmente tem uma relação ali. A altura quis brincar com a altura e a alquimia, ser coisas que o Edward, né, dá muita importância e é coisa que fere o ego dele. E em si, é isso, a autora faz isso aí para todos os personagens, né, pelo menos que eu me lembre, tá? Agora sim eu não vou pegar, tipo, talvez ela criou um personagem que não bata com essa regra aí que eu falei. Então assim, na hora de você criar os personagens, você pode lembrar aí de casar, né, a história, a personalidade, poderes dele com a aparência, o que pode resultar em uma aparência muito única e legal para os seus personagens, o que é realmente interessante você fazer numa história, no mangá e tal, e até mesmo você desenhar ali, sei lá, de hobby, alguma coisazinha assim. Então é isso, né, gente? Eu espero que tenham gostado do vídeo e que eu tenha te ajudado a aprender mais sobre composição e criação de personagens, além de ajudar você a saber algumas técnicas que estão presentes em Fullmetal Alchemist, a obra de arte de Hiruma Arakawa.